que de fato é o medo? Mas o que é o medo? O que de fato está por trás desse medo? Como eu disse, é uma reação natural para a sobrevivência da espécie do homem. Só que o que acontece é, nós temos graus, desde uma simples insegurança até um pavor, que pode nos levar a um terror total. E aí, com isso também, né, existem aqueles medos, por exemplo, que são extremamente catastróficos, onde a gente cria, imagina, fantasia, várias coisas, e na hora que você percebe, seu coração está até acelerado. Entende? Às vezes, medo de bicho, medo de ser assaltado, medo, enfim, né? E aí o seu corpo, olha de novo, olha a raiz primitiva. Ele libera como se fosse um alarme para a sobrevivência. Por quê? Corra, fuga, entende? Defenda ou foge. E aí, o que acontece é que, na maioria das vezes, quando se trata de medos que estão relacionados à insegurança, nós temos uma forte tendência a paralisar. Porque aí é como se tudo isso misturasse aí dentro de você e você faz, ai, não sei o que fazer, não dou conta. Para que lado que eu vou? O que eu faço agora? Para quem está acompanhando na escrita, pega o seu bloquinho de anotação lá, ou para quem não pode escrever isso agora, só pense, tá? Quais são os seus maiores medos? Se você puder, faça uma lista mental ou escrita dos 10 primeiros medos que vêm à sua mente quando eu te pergunto do que você tem medo, quais são os seus maiores medos. Vocês vão perceber que todos nós temos medos em comum. Do julgamento, do fracasso, da morte, esses são os principais que a gente tem em comum. E aí, olha para esses medos e eu quero agora que vocês percebam se existem medos, desses que vocês escreveram, que está claro que é fruto da imaginação de vocês. Se existem medos que são, por exemplo, de situações externas, eu tenho medo de um cachorro, eu tenho medo de, sei lá, alguma coisa cair em mim, não sei. Analisa aí. Eu tenho medo de algo que tem a ver com o outro, da morte de alguém, por exemplo. E aí, eu quero agora que vocês escolham só um. Não necessariamente o mais forte ou mais fraco, escolha um. Olha para esse medo, seja o que você escreveu ou imagine esse medo aí na sua mente. Visualize esse medo. Eu vou fazer uma pergunta e a primeira coisa que vier na sua mente é o que você vai prestar atenção. O que esse medo quer te dizer? Sem pensar. Você pode escrever aí o que veio na sua mente ou guardar num post-it mental. O que esse medo está querendo te dizer? Vou dar exemplos, tá? Para ficar claro para vocês. Medo de perder quem eu amo. O que esse medo está querendo te dizer? Que primeira coisa que veio na minha mente aqui, tá? Vou compartilhar com vocês. Que o que está querendo me dizer é que talvez eu possa perder uma pessoa, perder quem eu amo, e eu não tenha feito o que eu gostaria de ter feito, ou de dizer o que eu gostaria de ter dito. Eu posso não ter aproveitado essa pessoa o quanto eu gostaria, ok? Isso é o que esse meu medo quis me dizer. O que eu vou fazer com isso que o meu medo quer me dizer? Neste caso, por exemplo, eu posso começar a falar mais com as pessoas que estão ao meu redor, que eu as amo. Eu posso, por exemplo, trabalhar mais o meu afeto, me tornar ainda mais carinhosa, me disponibilizar a estar mais tempo com elas. Dentro do que eu posso fazer, né? Eu estou identificando as perspectivas dentro daquilo que o meu medo quis me dizer. Isso que eu posso fazer. Existe algo que me limita? Existe algo que me oprime? Aí vamos imaginar que eu tenha muita dificuldade de demonstrar afeto. Eu não sou o tipo de pessoa que eu vou demonstrar afeto. Então, eu volto para essa perspectiva. O que vai me limitar é que eu tenho dificuldade de demonstrar afeto. Então, qual é a outra forma que eu posso mostrar para essas pessoas que elas são importantes para mim, que isso vai acabar com o meu medo de perdê-las? Porque o que de verdade é o medo é eu não ter dito, eu não ter aproveitado. Por que a gente precisa entender o que me limita dentro de uma ação? Porque não adianta você falar, eu quero ser uma pessoa mais carinhosa, mas eu sou.
Não, então eu tenho que trabalhar primeiro a minha dificuldade. Entende isso? Ah, eu quero falar que eu amo mais. Ah, mas eu não gosto de falar, eu tenho receio. Então, beleza. Então, como que eu posso dizer isso? Eu posso escrever? Eu posso mandar alguma coisa para a pessoa? Eu posso, sei lá, falar e sair correndo? Deixa eu contar um caso para vocês rapidinho aqui falando sobre isso. Eu fiz essa técnica com um paciente e ele falava assim, Daiane, eu não aguento a minha esposa, eu não aguento ela. Ela fala que eu não a amo, mas eu tô sempre, Daiane, eu tô sempre. Eu mando as coisas para ela, eu faço o café da manhã, eu gosto de agradá-la e ela vive falando que eu não falo que eu a amo. Eu falei, fulano, mas ela sabe que isso é o seu jeito de demonstrar amor? Sabe, Daiane, ela sabe que eu não sou de falar. Eu falei, ok. O que você pode fazer? O que a sua esposa está querendo de você que você ainda não entregou para ela? Ué, Daiane, eu não faço ideia, porque eu dou tudo para ela. Esses dias, por exemplo, ela falou que queria tal coisa, eu fui lá e dei tal coisa. Eu falei, mas e se o que você está dando é o que ela quer? Entende? Nem sempre o que você está entregando para a pessoa é o que de fato ela quer. Como que você percebe? Olha o questionamento, pessoal. A gente precisa começar a fazer perguntas para nos questionar. Agora eu estou questionando vocês, mas vocês precisam começar a fazer essas perguntas para si. Fulano, o que você vê na sua esposa que agrada a ela quando uma outra pessoa entrega para ela? Ah, Daiane, sei lá. Não, pensa um pouquinho. Imagina sua esposa ficando feliz com alguma coisa que ela ganhou. O que foi? Aí ele parou e falou assim, uai, Daiane, ela gosta muito quando o nosso filho desenha e dá desenho para ela. Opa! Opa! E aí eu fiz outras perguntas para analisar se o canal de percepção da esposa dele é visual e batata, era visual. Falar não adianta, entende? Demonstrar carinho não adianta, ela quer ver. Aí eu virei para ele e falei assim, fulano, você topa fazer um negócio então? Aí ele, uai, topo, Daiane. Eu falei, escreve um bilhetinho para ela, falando o que você gosta dela. E no final, não esqueça de escrever, eu te amo. Aí ele ficou meio envergonhado, assim, ele falou assim, nossa senhora, eu nunca fiz isso, Daiane. Eu falei, boa, faz e me conta. Gente, o que vocês acham que aconteceu? O que ele fez? Ele falou, ele escreveu. Ele é auditivo, ela é visual. Entende? Então, ele buscou outras perspectivas, ele identificou o problema. Não adianta eu falar com a minha esposa que ela reclama que eu não falo que a amo. Ah, o que ela quer é. O que ela quer é ver. Ela quer isso de alguma forma mais concretizado. Quais opções ele tem? Eu vou escrever. E aí é engraçado que aí, num outro momento que a gente se encontrou, ele falou assim, Daiane, você acredita que o negócio funcionou? Ela adorou, achou o máximo. Eu vi que ela colocou até no caderninho especial dela e tal. Olha só. Aí ele, eu não acredito. Eu dando um monte de coisa para a mulher e o que ela queria era um bilhetinho. Eu falei, não, foi isso que você entendeu? Aí ele, não, eu entendi, né, essa questão. Enfim, ele conseguiu entender o que de fato era. E é isso, gente, a gente precisa buscar novas alternativas. Não adianta você querer insistir numa coisa que não está funcionando. Entende? Mas para você chegar no ponto de que não está funcionando, você precisa ter insistido naquilo. Não é simplesmente fiz uma vez, não funcionou, duas não funcionou, três não funcionou. Peraí, será que está na hora de eu começar a ir de uma outra forma? O que não está funcionando? É o meu jeito? É a forma? Entende? Então, busca outras perspectivas para fazer aquela ação, aquele comportamento, quando você perceber que aquilo vai te limitar. Fez isso? Então, agora o que você vai fazer? Você vai colocar em uma escala dos medos que você elencou aí. Você pode colocar de 1 a 10, considerando o pior dos seus medos. Coloque em uma escala. Quais são os piores desses medos que você colocou? Por quê? Quando a gente fala, né, e às vezes eu ouço muito assim, eu sou muito medrosa, e realmente, tá? Tem pessoas que têm medo de tudo. E aí envolve outras coisas. Mas a gente precisa entender que, peraí, uma coisa é, eu já tive pânico de vaca e sapo. Eu já tive crise de ansiedade no meio de um pasto, que eu fui andar de bicicleta e encontrei com um monte de vaca e tive uma crise de ansiedade no meio do pasto e ainda tive que sair correndo com a bicicleta ainda. Aí vocês imaginam a cena, era pânico, pânico mesmo, pavor. Enfim, estava ligado a outras coisas e tal. Isso é o tipo de medo que para mim naquela época estava na escala 1. Hoje
eu consigo andar perto delas, próximo a elas. Desceu na escala. Está longe, muito longe de ser o medo número 1. Vocês precisam começar a trabalhar os medos para que eles desçam na sua escala. Daiane, você deixou de ter medo de vaca? Não deixei. Não chego perto. Entende? Mas eu desci o meu medo nessa escala. Ok? É necessário a gente começar a trabalhar as escalas do medo, porque senão, de novo, você coloca tudo no mesmo lugar. Sou uma pessoa medrosa, tenho medo de tudo. Não, calma aí. Tem uma brincadeira que é assim, ó, numa roda de bicho. Tem uma cobra, uma vaca, uma aranha, um sapo. Em algum deles você vai ter que passar. Basicamente é qual que é o menos perigoso, qual que é o que você tem menos medo, né? Porque não necessariamente uma cobra e uma barata, pode ser que uma pessoa passe pela cobra e você prefira passar pela barata, enfim. Então é você entender o seguinte, escala dos seus medos. Quanto mais baixo na escala, menos esse medo impacta o seu dia a dia.